Vem comigo ver o meu processo de criação para essa arte aqui. Não repara na movimentação esquisitíssima desse cabelo, eu passei muito tempo tentando entender como funciona esse movimento e não consegui, acabei por desistir. Já que a gente tá no mês de São João, a minha ideia era fazer um desenho daqueles casamentos juninos. Comecei procurando no Pinterest algumas poses de referência de casais, só que só tinham poses extremamente românticas e fofas, o que não combinava com a estética do meu desenho. Até que eu achei essa imagem aqui e com alguns ajustes ela seria uma imagem de referência perfeita. Comecei fazendo um esboço colorido para não confundir as linhas da noiva e do noivo. E essas linhas que eu coloco tortas são para quando eu for montar o cenário, saber em que perspectiva o cenário deve ficar. Contudo, eu queria fazer uma arte inspirada naquelas de Manhwa, que costumam ser cheias de detalhes. Então, para fazer o vestido, eu tentei fazer algo parecido com isso aqui. Passei bem longe. Fiz os babados da saia e em seguida um tule que ficaria por cima. Agora a gente vai para minha parte favorita de desenhar, o rosto. Eu fiz ela ali com um sorriso mais tímido, mais sereno, só que depois que eu terminei o desenho eu pensei que teria sido muito melhor se eu tivesse feito ela com um sorrisão grande e brilhante. Um detalhe do meu desenho é que eu adoro fazer sobrancelhas neste estilo aqui, porque quando eu comecei a desenhar eu não conseguia fazer a sobrancelha até o final. Eu só conseguia fazer o comecinho dela. Então eu comecei a botar no final da sobrancelha desenhos e esses desenhos eles mudam de personagens para personagens. Como esse é um desenho romântico, eu botei nela uma sobrancelha de coração, mas tem alguns personagens que tem uma caveira, flores, enfim, depende do estilo do desenho. Fiz as duas trancinhas, que é o penteado típico do São João. Fiz as pernas e encerrei com um véu ali. Com a noiva pronta, a gente vai pro noivo. Tem uma história que eu vi que esse casamento do São João acontece porque antigamente, nos casamentos caipiras, os noivos dificilmente queriam casar e eles eram submetidos ao casamento por causa das ameaças do pai da noiva. Então eu queria muito colocar essa expressão meio que de desespero do noivo, dela pulando nele, ele meio que olhando pro lado sem saber o que fazer. Eu até pensei em colocar um cara armado apontando uma arma pra ele, mas achei que ia ficar muita coisa no desenho e optei por não fazer. Desenhei as mãos, o que é o terror de todo artista. Fiz o que pude nessas mãos aqui. Ficou bom? Não, mas dá pro gasto. Comecei então a pintar o vestido da noiva e eu tenho um grande problema quando eu tenho que pintar coisas que são ou brancas ou pretas, porque se eu taco só um branco ou só um preto no desenho, fica tudo muito estranho. Então o certo, quando você vai pintar cores muito extremas, é você diminuir um pouco o tom delas. Tipo, ao invés de pintar preto, pinta um cinza mais escuro, um azul escuro. Ao invés de pintar de branco, pinta um cinza ou um rosa mais claro. E eu sempre esqueço isso quando eu faço os desenhos e acabam ficando muito esquisito no final o resultado. Mas nesse aqui eu lembrei, eu botei um cinza mais clarinho. Sombreei a saia e eu tive outro problema com sombrear, porque se eu sombreio de cinza, eu sinto que a saia fica muito escura. Mas se eu sombreio de roxo ou rosa, eu sinto que a saia fica muito rosada. No final eu decidi optar pelo cinza mesmo. Eu tentei botar alguns enfeites também e não deu certo. Pra sombrear o rosto, eu gosto muito de usar dicas de maquiagem. Eu não sei porquê, mas pra mim funciona. Talvez esteja sombreado tudo errado, mas eu acho que ver tutoriais de maquiagem ajuda demais, porque onde seria o contorno, eu faço as sombras e tal, onde a gente passaria o corretivo pra deixar mais claro, eu faço as luzes. Eu sinto que isso me ajuda bastante. Botei sardas, né, que é o padrão de estereótipo de menina caipira. Agora eu colori o cabelo. O cabelo, pra mim, depende muito da proposta do desenho. Como esse aqui eu tava tentando fazer algo estilo Manhwa, eu me dediquei muito tempo colorindo e fazendo os fios do cabelo. O que foi muito chato. Pra ser sincera, eu não gostei muito desse resultado. Eu acho que o jeito que eu faço normalmente, sem tantos detalhes, ficaria muito melhor. Pro noivo, eu coloquei uma camisa de xadrez e um terno cinza. Fiz o cabelo, a famosa expressão de desespero, que não tá tão desesperado assim, mas eu tentei. Coloquei alguns corações na roupa e terminei com a sombra. Com os noivos prontos, eu comecei a desenhar fundo. Desenhei uma igreja, coloquei uma grama e alguns enfeites. Coloquei um fundo de dia e muitas flores. Só que eu acho que não combinou, não ficou parecendo algo junino. Parece bem romântico e bem Manhwa mesmo, mas não tá junino. Então eu mudei, ao invés de dia eu coloquei um cenário noturno, usei essa imagem aqui de referência para fazer um céu noturno.
coloquei um brilho nas janelas para parecer que tá de noite e encerrei desenhando as bandeiras. E o resultado final ficou assim, ficou muito melhor do que com as flores. E apesar de não ter ficado... eu gostei muito desse desenho.